bom dia ao Gabriel, né? Desde já agradecer né, a sua presença, mesmo que virtual, né? Estamos tratando uma pequena temporada aqui em Chapecó, de maneira presencial, né? E agradecer a todos que estão presentes aí e desejando já um bom dia, né? Agradecer ao Clóvis pela parceria, tá? É muito importante para a gente manter essa parceria. Todos os professores do programa que estão presentes, né? E os estudantes também do programa nosso e do programa da UCS que estão presentes, tá? E falar um pouco do currículo do Gabriel, daí eu passo para o Gabriel falar, e o Edir vai ficar na mediação, já que eu fico controlando aqui o Meet, tá? O Gabriel Moreno Gonzalez é professor de Direito Constitucional na Universidade de Extremadura, doutor em Direito pela Universidade de Valência, né? Prêmio Extraordinário de Bacharelado, graduado em Direito pela Universidade de Extremadura, né? Com Prêmio Extraordinário Fim de Carreira, Prêmio Nacional de Excelência Acadêmica, Master Universitário em Direito Constitucional pelo Centro de Estudos Políticos e Constitucionais da Universidade Internacional Menéndez Pelágio, com instância de investigação pré-doutorais no Instituto de Investigações Jurídicas da Universidade Nacional Autônoma do México, né? Na Universidade de Sussex, no Max Planck Instituto, né, no Instituto Max Planck, em Heidelberg, né, e na Universidade Federal do Recife, em 2018. Né. Tem diversos estudos publicados em revistas científicas e obras coletivas, né, sobre a estabilidade financeira e a dimensão constitucional das instituições de governança econômica da União Europeia, né, materiais sobre os quais tem conferido diferentes conferências em universidades europeias e americanas, né? Além disso, é membro da Associação de Constitucionalistas da Espanha e secretário da Faculdade Invisível. E, principal de tudo na carreira, é super indicado pelo professor Guerreiro da Universidade Castilha de La Mancha, né? O Guerreiro faz maior propaganda do Gabriel, o que para nós, né, é muito bom, porque temos o Guerreiro em grande apreço enquanto professor, né, enquanto escritor e enquanto amigo mesmo, né? Então, Gabriel, eu já passo diretamente para você, né? E a partir de agora o Edir fica coordenando os trabalhos e eu fico aqui no Meet, tá? Gabriel, fique à vontade, você tem o tempo que você quiser, né, para falar sobre os desafios, né, do século XXI ao constitucionalismo econômico. Muito bem, obrigado, Reginaldo, obrigado a toda a gente. Eu vou falar uma mistura entre espanhol e portugués. Minha mãe é portuguesa, mas tenho também um sotaque português do Alentejo, que o Alentejo é a região do interior de Portugal, perto da fronteira. Agora eu estou falando de a minha cidade, que é muito perto da fronteira com Portugal, então vamos fazer aqui uma mistura. Se tiverem dúvidas ou perguntas, eu acho que aqui na direita há um chat, não? Que podem perguntar pelo chat e posso ir respondendo as perguntas pelo chat e depois da palestra podemos também fazer um colóquio, um intercâmbio de opiniões, de perguntas, de reflexões. Bem, eu queria falar sobre os desafios da Constituição Econômica no século XXI e, sobretudo, sobre o que é a Constituição Econômica e quais são agora os principais retos que tem na atualidade, também na atualidade com referência à situação excepcional que estamos vivendo em Brasil, também em Europa, com a Covid-19, não? Com a situação do vírus. Bem, não sei se são os alunos, os estudantes são de direito ou
que grado? Son de Direito, non? Entón, de Direito sempre os profesores de Direito Constitucional dicen que o direito constitucional ou a Constituición, por exemplo, a Constituición do Brasil, que eu teño aquí un exemplar, un libro da Constituición do Brasil, ten dúas partes principais. Unha que é a parte dogmática, que é onde fican os direitos fundamentais, e outra que é a parte orgánica, que é onde están as instituições do Estado e os procedimentos, as regras de funcionamento, ¿no?, de desenvolvimento do Estado. Mas nunca nos lembramos de que há unha terceira parte, há unha outra parte, que é a parte económica, que é a parte da Constituición económica, onde están os mecanismos de intervención económica ou de intervención pública do Estado na economía. E aquí temos principalmente tres modelos. O modelo liberal do século XIX, que é o modelo que temos tamén unha parte moito importante agora nas nosas constituições, o modelo do Estado social, ¿sí?, e o modelo neoliberal. Eu quería falar sobre os tres modelos, un bocadiño, e depois falar moito máis do modelo neoliberal, porque eu acho que é agora o modelo que está conseguindo triunfar ou que está agora con máis éxito, non? Con máis suceso, perdón. Entón, o modelo liberal, que é un modelo propio do século XIX, é un modelo onde a Constituición económica só ten un alvo, só ten un objetivo, que é a defensa da propiedade privada, ¿sí? Si poden ir ás constituições brasileiras do século XIX, verán que ten sempre un artigo da Constituición que dis a propiedade privada é, ou a propiedade particular, non sei como é exactamente o termo, que é sagrada, inviolável, non pode ser violada, non? O elemento central da Constituición liberal nos termos económicos é a garantía da propiedade privada, da propiedade particular. E depois, a Constituición liberal non ten máis mecanismos. Por que? Porque o statu quo socioeconómico do século XIX é o statu quo liberal, ¿sí? Os elementos do mercado se desenvolven libremente, o Estado non intervén, só intervén mínimamente para garantir a propiedade privada, a propiedade particular. Mas non é preciso no século XIX que o Estado teña unha presenza forte na economía. O problema está en que ao final do século XIX, sobre todo depois dunha grande crise que é a crise dos anos 70 do século XIX, ¿sí?, que é a primeira grande crise da primeira globalización ou mundialización. Nesa crise saen a palestra, saen na rúa os grandes problemas do primer capitalismo, ¿sí? O problema da concentración da populación nas cidades, o problema da desigualdade social, o movimento operario. Então, o capitalismo sen regulación, o modelo liberal de constituición económica no século XIX, como non intervén na economía, ten agora o problema das externalidades negativas, ¿sí?, dos problemas negativos do propio desenvolvimento da economía capitalista no primer modelo. Esos problemas, sobre todo en Europa, non tanto en América, en Latinoamérica, nen tampouco en Estados Unidos, en Norteamérica, mas en Europa é preciso que o Estado teña que facer unha intervención forte na economía. Por qué? Porque o movimento operario, os sindicatos, o movimento dos traballadores, e tamén a ameaza moito forte e moito importante do comunismo depois ya no século XX na Unión Soviética, o que agora é Rusia, facen que exista sempre unha ameaza de que o modelo liberal termine e de que o modelo liberal fique en unha grande crise. Entón, o que ten que facer
o que facen os liberais do primer tercio ou da primeira mitade do século XX é facer unha reformulación do modelo liberal e crían a teoría do Estado social, ¿sí? Que é a teoría do Estado de benestar, non sei como é o nome en Brasil, eu acho que é Estado social tamén, non? A Constitución brasileira diz que Brasil tamén é un Estado social. Ben, crían ese modelo, o modelo do Estado social, que ten como fundamento principal un pacto entre o capital e o traballo. O capital, quen conforma o capital? Os empresarios, os donos das grandes corporações, os donos das grandes os pasos, terreiros, e quen conforma o traballo? Os sindicatos, os traballadores, os representantes dos traballadores, ¿sí? Ese modelo comezase a criar na primeira mitade do século XX, mas só depois, ou após da Segunda Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial, ten unha forte implantación en Europa. Então, se vocês leen as constituições de Italia en 1947, Alemanha en 1949, Francia en 1948, todas as constituições depois da Segunda Guerra Mundial son constituições do Estado social, que ten como fundamento, que ten como base, como elemento principal, o pacto entre o capital e o traballo. Este pacto, este convenio, qual é a súa razón, ou qual é o seu objetivo? Ben, os capitalistas, os membros destacados ou principais do elemento capital, transferen os seus direitos sobre os beneficios principais empresariais. O que é isto? Que unha parte dos beneficios empresariais van agora para os traballadores mediante os impostos, mediante a tributación, unha tributación que ten que ser, ademais, progresiva, ¿sí? O que máis ten que pagar. Iso é o que diz, por exemplo, o artigo 31 da Constitución Española de agora, ¿no? Os impostos ten que ser progresivos. E os traballadores, que facen? Bueno, os traballadores renuncian, ¿sí? Ya non queren xa a alternativa revolucionaria. A revolución rusa soviética, que está moito perto ya do corazón de Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Temos que lembrar que unha parte importante de Alemania era comunista, era a República Democrática Alemania. Bueno, pues, os traballadores ya non queren a alternativa revolucionaria se os membros do capital respeitan o pacto e mediante impostos facen unha redistribución da riqueza, un reparto da riqueza. E ese é o modelo do Estado social, onde os traballadores poden ser beneficiar grazas aos impostos, a unha educación pública, a unha intervención do Estado na economía, e os membros do capital, os principais donos das corporações, poden tamén beneficiarse porque os traballadores ya non queren a alternativa revolucionaria e só, a cambio, ¿no? Só ten que ceder, só ten que transferir unha parte dos seus beneficios. Ese é o modelo do Estado social que ten como o maior suceso durante os 30 anos seguintes á Segunda Guerra Mundial. Desde o 1945 até o 1975, os 30 anos gloriosos do capitalismo, ¿sí? A Golden Age, que diz a bibliografía anglosajona. Os ingleses sempre dicen a Golden Age do capitalismo. Aquí, durante estes 30 anos, a economía crece moito forte, os traballadores ten por primeira vez en séculos direitos sociais, direitos económicos, por exemplo, o direito á saúde, o direito a unha educación que tamén é educación superior, é dicir, o direito ao acceso á universidade. E, sobre todo,
que agora, por primeira vez, ten unha capacidade real de consumo, de comprar. Entón é cando os filmes de Estados Unidos mostran as familias con o pai que traballa nunha fábrica de Ford, a mai que fica en casa con os meninos, unha casa grande con tudo novo, con a televisión, o televisor, tudo, non? E a sociedade comeza agora a sociedade de consumo, que é unha parte da sociedade que agora temos. O que acontece que nos anos 70 a crise do petróleo, mas tamén o estreito margen de beneficios do capital, porque os traballadores conseguiran moito beneficio con os impostos e con a intervención do Estado na economía, por iso tudo houve unha nova revolución, mas esta vez non foi unha revolución de esquerdas ou unha revolución para os traballadores, sino que foi unha revolución conservadora ou neoliberal. E aquí quero agora falar un bocadiño de o modelo neoliberal. O neoliberalismo, o termo, non é peyorativo, é todo o contrario, ¿sí? O neoliberalismo, o termo, foi criado pelos propios teóricos e pelos propios autores neoliberais. O neoliberalismo comeza nos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial, ¿sí? E ten como o evento, o congreso principal, o que eu digo sempre o bautismo de fogo, non sei se en portugués a esa expresión, eu acho que sí, non? O batismos de fogo, no coloquio Lippmann, ¿sí? Ok, no coloquio Lippmann. O coloquio Lippmann, vou aquí escrever, foi en París en 1936, entre 1936 e 1938 en París, e aquí foi unha reunión do que logo, depois, van ser os principais autores, os principais teóricos do neoliberalismo. Aquí temos a Hayek, a von Mises, a Lippmann, Roger, ou tamén temos os ordoliberais, que agora vou falar deles, que é Eucken ou Carmack. Todos homes. ¿Sí? Ben, pois esta foi a primeira grande reunión dos teóricos do neoliberalismo. E que é o que faz a diferenza entre o neoliberalismo e o liberalismo clásico do século XIX? Ben, o liberalismo do século XIX, ou o liberalismo clásico, non quer unha intervención do Estado na economía. Por qué? Porque o statu quo socioeconómico já é liberal. Porén, non é preciso unha intervención do Estado na economía, porque a economía já é liberal e já beneficia sobre tudo a clase da burguesía ou a clase liberal dos que ten o capital. O neoliberalismo, embora é unha teoría que sí faz unha defensa da intervención do Estado na economía. Isto é contraintuitivo. Por qué? Porque cando vocês, eu acho que pensan, o que leen, o que escutan falar sobre o neoliberalismo, o que dicen pra gente é que non, o neoliberalismo é menos Estado, máis economía, máis privado, menos público. Non é iso. Por qué? Porque o alvo principal do neoliberalismo é a intervención do Estado na economía, mas é unha intervención non para facer un Estado social, non para facer un Estado onde sexan garantidos os direitos sociais, os direitos de participación ou un Estado democrático forte. Non é ese o alvo, non é ese o objetivo. O objetivo agora do neoliberalismo é a intervención do Estado na economía para facer unha economía que sexa como a economía do liberalismo do século XIX. Mas agora, para que esa economía sexa así, ten que ser intervida.
ten que producirse una intervención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un conjunto de problemas, de externalidades negativas que el primer capitalismo provocó, precisa sí o sí una intervención del Estado. Una intervención del Estado para impedir, frenar un movimiento operario, para atenuar las desigualdades sociales, para hacer una abordaje, por ejemplo, dos problemas de salud pública nas grandes cidades, por exemplo, Londres, París, tal. Eles saben que ya o Estado non pode ser o Estado do século XIX que non intervén. Agora ten que intervenir. E tamén aquí há outro problema. E es que na primeira mitad do século XX ten que voltar no tempo, non? E na primeira mitad do século XX temos o fascismo en Italia, o nazismo en Alemania, o comunismo, o stalinismo no este de Europa, en Rusia, en Polonia, en parte de Alemania, y tenemos un problema ya no solo con la economía, sino también tenemos un problema fuerte con la democracia. Y los neoliberales o que quieren ahora no es solo garantir una economía de libre desenvolvimiento o una economía liberal capitalista, sino también una economía libre en un contexto de democracia. Quieren también defender la democracia frente a o fascismo, o nazismo e o totalitarismo de izquierda o comunismo, que sea. Então, esos os dos objetivos. Esos son os dos objetivos do neoliberalismo. A defensa da democracia nun contexto de totalitarismo e tamén a defensa dunha economía liberal como a economía do século XIX, máis tendo presente que ya non é posible a ausencia total ou a falta total de intervención do Estado na economía. E o que agora pensan, o que agora facen unha teorización moito forte é que o que é preciso é que o Estado críe as condicións mínimas de desenvolvimento do libre mercado a través, mediante o que eles denominan, ou eles nomenan, ¿no? Políticas de ordenamento. ¿Sí? Políticas de ordenamento, que é un termo moito neoliberal que ven de unha escola, denominan, sí, que ven de unha escola do neoliberalismo, que é a escola do ordoliberalismo. O ordoliberalismo é unha escola de pensamento dentro de un neoliberalismo que ten a súa origen en Alemania e concretamente nunha cidade do sul de Alemania que é Freiburg, ¿sí? É tamén denominada o Escola de Friburgo, ou a Escola de Freiburg. O principal autor, o principal teórico do ordoliberalismo é Walter Eucken. Está aquí, eu teño aquí escrito no chat. Walter Eucken, tamén Armac, tamén é importante. Ben. E que é o que o dis o ordoliberalismo dentro de un neoliberalismo? Que o Estado ten que facer unha política previa, a priori, para criar as condicións de posibilidade do capitalismo. E que o capitalismo, o libre mercado, non é un sistema económico natural, como ningún sistema económico natural. O capitalismo, o libre mercado, precisa a intervención do Estado. Unha intervención previa para garantir as condicións, os elementos estructurais do capitalismo. ¿Sí? Un deses elementos, os principios principais estructurais do capitalismo é o direito da competencia. ¿Sí? O direito de competencia, que é agora un dos ramos, das materias máis importantes, dos grados de direito, nace en Brasil, mas agora aquí en Europa o direito de competencia ten moito, ¿no? ten moita forza agora, ¿no? O direito de competencia. E o direito de competencia non pode ser garantido pelas empresas. Concorrencia, sí.
concorrencia. O direito de concorrencia non pode ser garantido agora, nen agora nen antes pelas empresas, ten que ser garantido polo Estado, porque é un terceiro que é imparcial. Então, o direito de competencia é un dos principios. Outro principio, a estabilidade orzamentaria, ¿sí? O orzamento público, o orzamento do Estado ten que cumprir con o principio de estabilidade orzamentaria. Por qué? Porque así os neoliberais crían un obstáculo, un freno para as políticas keynesianas do Estado social, ¿sí? O neoliberalismo ten en común con o Estado social a idea de que o Estado ten que intervenir na economía, mas a intervención do Estado na economía do Estado social é para garantir direitos sociais. A intervención do Estado na economía do Estado neoliberal ou do modelo da constitución económica neoliberal non é para garantir dereitos sociais, sino para garantir o propio sistema económico neoliberal. Mas é a mesma intervención, é unha intervención do Estado na economía, ¿sí? Libre concurrencia e tamén a estabilidade orzamentaria. Saben que na Constitución do Brasil a emenda 95, o aso, non? O a emenda 95 do teto dos gastos públicos, das despesas públicas, ten agora tamén garantido o principio da estabilidade orzamentaria en Brasil. Eu teño un artigo académico sobre a reforma constitucional en Brasil. Eu non sei se aquí se pode enviar un documento, non se pode partillar un Word ou un PDF, non? Reginaldo, non se pode. Não. Você posso te enviar pelo e-mail, Reginaldo, e depois você pode eu envio via WhatsApp também para os outros, mas a gente teria que ter inserido ele lá no momento que cria a reunião, sabe? Então, mas você pode me mandar por e-mail, fique à vontade, ou por WhatsApp, que eu compartilho com os colegas, tá? Perfeito, eu agora te envio pelo e-mail. Pelo WhatsApp, okay. Ainda para mí o WhatsApp é só para cuestiones personais. Tá. Não envio PDF ni WhatsApp ni nada. Não tenho WhatsApp na computadora, no ordenador. Tá, tudo bem. Então, ese é o outro princípio. E outro que tamén ten o neoliberalismo é a independencia dos bancos centrais, ¿sí? Por qué? Porque un dos elementos principais do Estado social é que o Banco Central pode intervenir e pode crear novo diñeiro para facer políticas expansivas do gasto público, ¿sí? E con esas políticas expansivas do gasto público poder tamén financiar os direitos sociais. Está ben? E, xa por último, o cuarto elemento da Constitución Económica Neoliberal, depois do direito da libre concurrencia, do principio de estabilidade orzamentaria, da independencia dos bancos centrais, o cuarto elemento é que os impostos, ¿sí?, non sexan impostos progresivos e non sexan impostos sobre o capital. Por iso, fase moita importancia, dá moita importancia, aos direitos, aos impostos indirectos. Non sei como é en Brasil, o impostos indirectos tamén, non? Indirectos, impostos indirectos. Aquí en Europa é o IVA, ¿sí? Cando você compra un artigo, un libro, cualquier coisa, unha Coca-Cola, o que seja, ten que pagar o imposto. O que acontece que o imposto indirecto, sí, o imposto, sí, eu estudei há un ano o sistema tributario, o sistema de impostos do Brasil e aínda agora non sei, o sea, é moito complexo. Os impostos indirectos ten que ter en conta unha coisa, que vocês pagan o mesmo que a persoa máis rica do Brasil cando compra unha mesma cosa. Eu pago o mesmo imposto por un carro
ou por unha Coca-Cola que Amancio Ortega, que é o señor máis rico de España, o dono de Zara e de Inditex, non? Entón, eses son 4 dos principais elementos da Constitución Económica Neoliberal. Mais, no século XXI, a Constitución Económica Neoliberal é a que agora temos presente? As constitucións que temos agora en vigor, por exemplo, a Constitución Española, a Constitución Brasileira de 1988, son constitucións neoliberais? Non. Por qué? Porque os textos fundamentais, as constitucións europeas ou a brasileira, son constitucións que ven da tradición do Estado Social do final da Segunda Guerra Mundial. A Constitución brasileira de 1988, embora non é unha constitución temporalmente do Estado Social, si ten os elementos do Estado Social. Si fala, eu acho que teño aquí a Constitución, si fala dos impostos que ten que ser progresivos, ten mecanismos de intervención do Estado na economía, por exemplo, a expropiación, empresas públicas, tamén fala da reforma do agro, ¿no? Ou reforma do agro, ¿no? Da agraria, ten direitos sociais, dereito á saúde, direito á educación. É unha constitución perto ou parecida ás constitucións do Estado Social. Na Constitución Española é o mesmo. O primeiro artigo diz que España se constituye nun Estado social e democrático de derecho. ¿Sí? España é un Estado social e democrático de direito, que ten como valores superiores a liberdade, a justiza e a igualdade. Entón, que aconteceu con os textos constitucionais? Si agora sí temos un modelo económico neoliberal, mas a Constitución sigue sendo unha Constitución do Estado Social. Ben, unha parte se produz unha mutación constitucional, ¿sí? Unha parte importante dos nosos textos constitucionais ya non ten vigencia, ya non ten vigor, ¿sí? Iso acontece, é moito fácil de ver e de ler na Constitución Española. Nós temos un título enteiro, que é o título 8, que é o título sobre a intervención do Estado na economía, que diz que, por exemplo, toda a riqueza do país, seja cual seja o propietario, é parte do interés geral do Estado de España. Depois temos tamén un artigo que diz que os traballadores poden llegar a ter os medios de produción. Temos outro artigo que fala de que os sectores estratégicos da economía ou as empresas estratégicas da economía poden ser de titularidade pública si o Estado aproba unha lei, ¿no? E con unha lei, só con unha lei, maioría simple do Congreso dos Diputados, que é o noso Parlamento, o Estado pode dizer que un ámbito inteiro da economía agora é público. Ben, todo eso ya non ten vigor, ya non ten vigencia en España. Por qué? Porque nós estamos nun modelo económico neoliberal e tamén estamos no interior da Unión Europea. E a Unión Europea non permite ningún deses mecanismos. Entón, a Constitución non foi reformada, non foi revisada, mas sufriu unha mutación constitucional como consecuencia por conta da nosa entrada na Unión Europea e da hegemonía dos partidos que ten ou que partillan unha certa crenza no ideario neoliberal. Mas tamén temos outra parte das constitucións do Estado Social que si fosen ou ten sido, mellor dito, non? Ten sido reformadas, revisadas, con enmendas, con reformas constitucionales. Por exemplo, en España, en 2011, nos fiximos unha reforma da Constitución, unha revisión da Constitución para aprobar un novo artigo que é o artigo 135, que é un dos meus objetos da tesi doctoral, e que é o artigo parecido, non igual, mas é parecido á vosa
emenda 95 dos tetos dos gastos públicos, ¿sí? Non é o mesmo, mas é parecido, porque a emenda brasileira non fala do principio de estabilidade orzamentaria, sino que faz como unha foto fixa dun momento, dun ano, e diz que o orzamento non pode crecer dese ano, non? O sea, faz unha congelación, non sei se ese termo é correcto, dos gastos públicos de Brasil, Aquí non é así, mas é parecido porque o que temos é que temos unha prohibición, unha interdicción do déficit público, ¿sí? Diz que o Estado español, o goberno, non pode ter un déficit superior a o 0,5 do total do PIB, do Produto Interior Bruto. Ben, que temos agora? Que problema temos agora no século XXI? Que alén das ideoloxías e alén dos idearios que cada persoa posa ter, o que eu posa ter, temos, como no finais do século XIX, agora temos retos, temos desafíos que son parecidos aos desafíos do final do liberalismo clásico e que fosen os desafíos que criaron as condicións para o Estado social. Quales son agora eses desafíos? Moitos son parecidos aos desafíos non, son os mesmos que os desafíos do final do século XIX. Por exemplo, a desigualdade social ou a concentración da población nas cidades. Non sei en Brasil, mas aquí en Europa temos un problema con a ruralidade, o sector dos povos ou das cidades pequenas, porque aquí toda a gente vai agora para as grandes cidades, para Madrid, Barcelona, París, Lisboa, Roma. E en Brasil eu acho que tamén é parecido, non? Sao Paulo, Río, Recife, Florianópolis, son cidades grandes, moito grandes, cada vez máis grandes, cada vez maiores, ¿sí? O caso de Sao Paulo, eu non sei quantos millóns de habitantes ten de populación, mas eu acho que é unha das grandes cidades do mundo, ou con o área metropolitana. E depois, o que temos agora tamén son novos desafíos. Principalmente eu acho que temos tres. O calentamento global, o cambio climático, a mudanza climática, qual é o nome en portugués? O meu portugués há un ano era moito mellor do que agora, Qual era? Mudanza climática? Mudança climática, isso. Aquecimento global, non? Tamén. Aí é un problema forte, por qué? Porque o sistema económico libre sen intervención do Estado na economía ou sen unha intervención do Estado na economía que teña como objetivo a luta contra o aquecimento global, sin esa intervención, non podemos facer frente, non podemos lutar contra o aquecimento global. Non podemos, o sea, non é posible. Isto já o diz o Fondo Monetario Internacional. Si os estados, si a comunidade internacional, si os poderes públicos non ten consciência da necesidade de lutar contra a mudanza climática, a economía ou o sector privado, ele só non va a facer nada. Ou va a facer moita pouca cosa para o reto e para o desafío o que é, non? O outro grande reto, eu acho que son as migrações internacionais como consecuencia ou como resposta tamén á desigualdade internacional. E agora, no século XXI, no 10 de junio de 2020, que hoxe é tamén o Día de Portugal, hoxe é o Día da República Portuguesa e da Lingua Portuguesa, ¿sí? Porque foi o día en que morreu Camões, Luís de Camões, o autor das Lusíadas. Ben, pois, hoxe tamén temos outro reto que non tiñamos o ano pasado, que é a pandemia global ou o reto da saúde global, da saúde mundial. Por que? Non éramos ou non tiñamos a consciência de que temos agora unha sociedade globalizada, onde eu estou falando con vocês son
brasileiros, eu sou español, eu acho, porque já non sei ben se sou español ou sou portugués. Miña mãe é portuguesa, estou aquí en España, amañá vou para Alemania, depois vou para Italia, depois posso ficar en novembro en Sapecó para dar aula con Reginaldo, con Marcus. Vivemos nunha sociedade globalizada, ¿sí? E iso ten uns novos desafíos, que unha persoa que comiu un animal en China, toma un voo, vai para Alemania, ten un jantar con amigos alemanes, os amigos alemanes ven para España, un español va para Nueva York, de Nueva York va para Sao Paulo e temos ya unha pandemia global. E ese desafío non existía antes. Antes existía, mas era moito menos difícil, era moito máis difícil unha pandemia desta característica, porque non tiñamos unha interdependencia e unha interconexión tan forte. E tamén, aquí há un problema que eu acho que moita xente non está pensando. Pode que Europa ou que os países máis ricos consigan a vacina no ano que ven, ¿no? O 2020, e que toda a populación teña ya a vacina no corpo. Mas se non conseguimos toda a comunidade internacional unha implementación da vacina para toda a populación mundial, non habrá inmunidade do grupo mundial. Entón, a globalización seguirá parada, ¿sí? Porque vamos seguir tendo medo de podernos contagiar, infectar. Entón, temos agora outro desafío mundial que tamén precisa diñeiro público e que tamén precisa unha intervención do Estado, mas agora non unha intervención do Estado nacional, sino tamén unha intervención das organizacións internacionais, da comunidade internacional, mas é tamén unha intervención. Por tanto, e já con isto já termino, eu acho, já é unha opinión máis persoal, mas eu acho que se non conseguimos ter unha nova intervención pública na economía, non xa como objetivo unha luta contra a desigualdade ou unha luta contra todos os inimigos do interés público ou do bienestar social, sino tamén como unha luta contra o aquecimento global, contra a mudanza climática, contra as migracións internacionais e tamén contra os problemas de saúde mundial. Se non conseguimos iso, eu acho que temos non só un problema político, económico, social, sino tamén un problema como civilización, ¿sí? Temos un risco grande de que a nosa civilización entre nunha crise moito máis profunda do que agora asamos e do que agora estamos vendo. E já temos de por sí unha crise civilizatoria forte agora nestos días. Só ten que abrir a imprensa internacional ou só ten que asistir 5 minutos a un telejornal para saber iso, ¿no? Entón, se quixeren, aquí finalizo, aquí termino, e agora pues estou a disposición de vocês para facer preguntas ou para falar un bocadiño. Teño a miña mãe já con o almozo dentro de 20 minutos. Uma coisa rápida, então. Cumprimentos ao professor Reginaldo, coordenador do nosso programa, do mestrado, aos professores do mestrado que acompanham e participam desse debate, os acadêmicos, mestrandos, convidados, no caso aqui o Clóvis, o professor também lá das Ciências Exatas, que participa também, e especial cumprimento ao Gabriel, que nos brinda aí honrosamente aí com a sua fala dos desafios do século XXI, embora se trate sobre a economia, o Estado, e nesse grande tema. Eu queria fazer uma rápida consideração, embora eu sei que o tempo é curto, a respeito
Na ordem econômica brasileira, a Constituição brasileira ela priorizou dois grandes fundamentos que, dentro da concepção mais social, é a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Todavia, o Estado brasileiro, na ordem também econômica, vinda também no período pós a ditadura militar, dos anos 65, 85, 20 anos, manteve uma forte centralização também do Estado como regulador da ordem econômica. Motivo que o próprio artigo 173 da Constituição brasileira, ela prevê que o Estado brasileiro, ele detinha e detém, de fato, a exploração direta da atividade econômica nos imperativos de segurança e relevante interesse público. Mas isso demorou para acontecer, e aconteceu no Brasil de uma forma mais efetiva nos anos 90, com o processo também de privatizações aí, ocorridas durante o governo Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. E agora nós temos uma retomada, uma tentativa de retomada também de processos de privatizações, dando seguimento a essa lógica. Agora, fundamentalmente, o artigo 174, no caso da Constituição brasileira, ela prevê que o Estado realmente ele detém o poder de agente normativo e regulador da atividade econômica. No caso brasileiro, tanto de incentivo, que nessa questão orçamentária é sempre determinante para o setor público, a previsão orçamentária, e indicativo para o setor privado. Então, o Estado no Brasil realmente ele se caracteriza numa tentativa de adesão ao livre mercado, mas ainda ele detém a centralidade regulatória de intervenção na fiscalização e incentivo, e, de certa forma, deveria ter, de uma forma melhorada, no próprio planejamento, o que deixa a desejar em muitos setores do funcionamento também da economia no Brasil e da própria ordem social em muitos aspectos. Então, nesse sentido, eu diria assim, o Brasil está ainda muito longe de ter uma ordem econômica efetiva, que cumule com o ideário de uma justiça social mais extensiva, de implementação efetiva de uma política mais ampla. Então, a minha pergunta, professor Gabriel, é nesse sentido, no âmbito dos desafios que o senhor aponta, na ordem também econômica e internacional, que também valoriza a justiça social nesse contexto da questão da pandemia, como é que está se processando essa discussão aí da possibilidade de um imposto mais específico à riqueza dos bilionários, a taxação também do capital nessa questão, para que haja também a possibilidade de uma maior contribuição do próprio Estado no âmbito da justiça social. Em primeiro momento. Uma segunda questão diz respeito ao seguinte: qual é o seu olhar, qual é a perspectiva para os Estados menores da produção de uma ordem econômica e social, tendo em vista a retração, de certa forma, no contexto da pandemia, do investimento aí de capitais e a possibilidade também do Estado ter que reverter processos, inclusive de nacionalizações de serviços e empresas. Qual é a perspectiva? E emendando nesse sentido, também o próprio caso da Espanha está mais centralizado, salvo na atividade mais de turismo e serviços, uma informação a respeito desse cenário que envolve também a Espanha nessa mudança no desafio do contexto da pandemia. Bem, muito obrigado. Sobre a primeira questão, a possibilidade de um imposto sobre a riqueza,
bueno, aquí en España agora se está debatindo no Congreso dos Diputados, mas aquí temos un problema principal, e é que na Unión Europea temos liberdade de movimento de capitais. Entón, as persoas poden livremente, se poden mover entre os estados, entre os países, mas non só as persoas, tamén o capital, tamén o diñeiro. Entón, se España aproba un novo imposto sobre a riqueza, que pode facer a riqueza? Se va embora. Va embora a donde? A Holanda, aos Países Baixos, ou onde sella, non? E ese problema tamén o ten Brasil, e tamén o ten cualquier ya país do mundo. Por qué? Porque temos criado unha ligación continua, permanente, estável de tratados para garantir o libre movimento de capitais e non para criar novos impostos ou impostos a nivel internacional. Então, eu acho que os impostos, para tamén lutar contra as consecuencias económicas da pandemia, ¿sí?, deben ser criados por o ben a Unión Europea ou ben organizacións internacionais fortes. No caso de Brasil está no Mercosul, e eu non sei se no Mercosul já ten vocês liberdade de capital. Podense ir a Argentina para criar unha conta nun banco? Eu acho que non, porque ainda non ten ese grado de evolución dentro da pirámide da integración, non? Mas nós já temos, estamos já no grado máis alto, no grado maior da integración. Só precisamos unha integración fiscal, unha integración tributaria, que é o que falta na Unión Europea. Faltan impostos comunes sobre o capital e faltan impostos sobre o libre desenvolvimento, o libre movimento das riquezas, non? Eu teño agora aquí un artigo no diario El País, que é un dos periódicos do diario máis importante de España. Vou enviar agora, a ver, a propuesta. Tamén no chat tamén teño aí já vocês ten já o meu nick de Twitter e tamén a dirección oficial de email, se queren facer preguntas depois, aunque se conseguimos que depois en outubro, novembro esteja allí físicamente en Sapecopo, tamén podemos facer cualquier evento, cualquier palestra, coloquio, o que deseen. E depois, a segunda pregunta, ¿cuál era a segunda pregunta? Que non lembro agora. Sobre os estados menores que têm mais dificuldade de fazer a gestão. Sim. Aquí tamén é unha opinión moito persoal. Eu acho que os estados pequenos, os estados menores, precisanse inserir numas organizacións máis grandes, maiores. Por exemplo, aquí temos un debate, tiñamos un debate sobre Cataluña, ¿sí? Cataluña é unha región do norte de España que é rica, mas se eles poderan agora pensar como facer frente ou lutar contra a pandemia se fosen un estado único, un estado independente pequeno, menor, o sea, non poderían. Por iso, os retos, os desafíos do século XXI, tamén os desafíos para a constitución económica, son desafíos que só poden ser resolvidos, que só poden ser lutados, que só poden ser cumplimentados por estados grandes ou si son estados pequenos, organizacións políticas ou comunidades políticas maiores. Ok, passo a palavra ao Cláudio, que está inscrito para perguntar. Se me entende ben, non? Cando falo? Sí. Tranquilo.
Professor Gabriel, bom dia para nós aqui, para você já deve ser boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, sim. Quase é a hora do almoço. Eu sou o professor Clóvis, de Caxias do Sul, né? É um grande prazer te ouvir, tá? Muito prazer. Eu quero fazer uma pergunta sobre neoliberalismo, né? Você falou do colóquio Lippmann, e eu queria perguntar da relação do neoliberalismo com a Constituição. A Constituição enquanto organização política de uma sociedade, né? É uma pergunta sobre sua opinião da relação entre o neoliberalismo e a ordem constitucional. Eu explico o porquê da minha pergunta. Dando dois exemplos só do Brasil, né? Primeiro, você já referiu indiretamente a nossa emenda constitucional 95, né, que congela os gastos públicos, né, todos os gastos sociais por 20 anos. É uma emenda constitucional que é antipolítica, porque ela impede, ela, digamos assim, esvazia a função da política democrática, na medida em que eu não posso escolher o representante para executar uma determinada política econômica, já que ele está, de antemão, ele está de mãos atadas, né? Então, isso despolitiza completamente o Estado, né? Ele estabelece uma política que está acima da própria discussão ideológica e partidária, né? Um outro exemplo que eu queria dar de um juiz federal que num caso, numa contestação de um leilão do petróleo e do pré-sal, né, ele afirma, até escrevi um artigo sobre isso, que o constituinte brasileiro, que é a Constituição brasileira, tem como ideal a materialização do Estado mínimo, que é um absurdo, né? Algo que até é chocante, porque é contrário a tudo que diz a nossa Constituição, né? E isso é dito e aceito como se não fosse nada, né? É um absurdo dessa dimensão. Então, o que eu vejo nessas situações é que o neoliberalismo, enquanto ideologia, não enquanto política econômica, mas enquanto ideologia, ele parece que não apenas defende o Estado mínimo, na verdade defende um Estado forte para a defesa das finanças, né? E é uma ideologia antipolítica, né? Antidemocrática e antipolítica, na medida em que tenta esvaziar qualquer discussão política deve ser afastada dos espaços decisórios, digamos assim, né? E eu queria lhe perguntar nesse sentido, se na sua opinião isso é uma deturpação do neoliberalismo, ou isso é da essência do neoliberalismo enquanto ideologia política, é inerente ao neoliberalismo, esse esvaziamento da política democrática. Obrigado. Muito obrigado, Clovis. Eu acho que é inerente e também eu acho que você explicou muito melhor que eu possa explicar a essência do neoliberalismo, porque o neoliberalismo precisa uma intervenção do Estado na economia, pero mais uma intervenção forte. Forte para quê? Para garantir o statu quo novo socioeconómico que só beneficia a 4 ou 5, não, respecto ao conjunto da população. Então, nesse sentido, o neoliberalismo é profundamente antidemocrático. Sim, sim, não é compatível com a democracia. Além disso, temos que uma parte fundamental e muito importante da teoria neoliberal faz uma defesa forte de que as ideias políticas, por exemplo, a política económica do Estado, não pode ser decidida pelo povo, sino pelos técnicos
ou se não, por ninguém, sino que tem que estar, ou tem que ficar na Constituição petrificada, como se fosse a lei das 12 tablas da antiga Roma, não? É como os mandamentos de Moisés, é o mesmo. O sea, temos os princípios neoliberais na Constituição, e esses princípios neoliberais na Constituição não podem ser decididos pela população, pelo povo. Por isso, efectivamente, o neoliberalismo tem uma parte profundamente antidemocrática. E não estranha que alguns dos autores teóricos neoliberais fossem partidários das ditaduras. ¿Sí? Milton Friedman, que foi dos principais artífices, ou um dos principais criadores da ideia da independência dos bancos centrais, que diz que é uma das principais dos principais princípios da Constituição Econômica Neoliberal. Milton Friedman falava muito bem da ditadura de Pinochet em Chile. E também Hayek tem num livro que é Caminho de Escravidão, tem uma frase que diz que prefere uma ditadura a uma democracia se a ditadura garantiza ou faz uma garantia melhor do livre mercado do capitalismo. E o modelo chinês de agora é um modelo neoliberal. O sea, é um capitalismo neoliberal de Estado, onde temos uma ditadura de partido único que não é comunista, nem é de esquerda, nem é uma merda, e depois um modelo econômico completamente neoliberal. ¿Sí? O sea, a cidade onde surgiu o vírus, que é Wuhan, ¿sí? Nessa cidade o meu irmão esteve há 2 anos. Tem um centro financeiro que é mais importante que o centro financeiro de São Paulo. ¿Sí? Podem procurar no internet. O sea, tem uns edifícios altos, com uma bolsa, o sea, é capitalismo puro e duro. Mas é um sistema capitalista de livre mercado neoliberal dentro de um Estado autoritário e de um Estado que não é democrático. E aí podemos ver precisamente a compatibilidade dos modelos teóricos neoliberais com autocracias ou modelos autoritários. Professor Reginaldo. Gabriel, não vou deixar de perguntar, né? Até porque o tema me interessa muito. Muito obrigado, desde já agradecendo. Eu sei que daqui a pouco você tem um compromisso muito sério com o almoço, né? Então, vou ser bem sucinto. Tendo visto que você colocou como desafios, tá? Dos desafios do século XXI para o constitucionalismo econômico, tá? Também aquela ideia que a gente trabalha de uma quarta ou quinto estágio da globalização, que é a globalização de blocos, né? Baseado em blocos econômicos, né? Por um lado, e por outro, tá? Alguns fatores, como você bem mencionou, relacionados ao crescente aquecimento global, com as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, né? E agora essa ideia de interconexão e interdependência que o coronavírus acabou escancarando, assim, né? Isso tudo tem levado a alguns autores, tá? E vou dar exemplo de 2. A professora Alexandra Aragão hoje vai dar uma palestra, né, aí de Portugal, sobre o direito do sistema terrestre, tá? Existência e conteúdo. É uma promoção da Universidade de Caxias do Sul também. Ela vai falar sobre a necessidade de você criar um sistema jurídico, ela já vem falando disso há muito tempo, que dê conta desses fatores e desses fatos que são globais mesmo, né? E, por outro lado, você faz parte daquele livro que também nós temos capítulos escritos
do professor Guerreiro, organizado pelo professor Guerreiro e pela professora Mariluz, que o título é Constitucionalizando a Globalização, ou seja, há uma tentativa já teórica de se pensar algo que ultrapasse, né, no nível do constitucionalismo, a barreira dos Estados, a figura dos Estados. É claro que vocês têm uma experiência bem avançada com a União Europeia. Tá? Você vê isso realmente como um desafio do século XXI, e você vê condições, né, ante os interesses dos Estados, que estão aí firmes e fortes, de implementarmos algo parecido nesse sentido, válido para todo o sistema? O sea, o problema que eu vejo agora é que há contramovimento forte que não quer a globalização institucionalizada, que não quer, por exemplo, aqui na Europa, a União Europeia, ¿sí? Os nacionalismos, que aqui na Europa temos uma história difícil, ¿no? En cuanto aos nacionalismos, o sea, eu dou tamén aula de Unión Europea na universidade e sempre começo a asignatura, as clases, as aulas, sempre começo como o mesmo, que é falando da historia das guerras e das inimistades entre os povos europeos. Então, e ese problema está agora outra vez a renascer, ¿sí? Temos partidos políticos nacionalistas fortes que ven que há unha tendencia até un panorama, un contexto internacional de institucionalización dos problemas e dos objetivos e os desafíos do século XXI, unha institucionalización da globalización, como é, por exemplo, a Unión Europea, como pode ser organizacións de integración en América Latina, como o Mercosur, Unasur e tal, e eles non queren porque unha das esencias do político, e aquí sigo o autor de Carl Schmitt, unha das partes principais da esencia do político é a relación entre o enemigo e o amigo. E entón os nacionalismos saben perfectamente que iso e crían sempre un enemigo. E aquí en Europa agora temos problemas nacionalistas entre os italianos e os holandesos, entre os alemanes e os non sei quen, e depois entre os europeos e os migrantes que ven de África ou de non sei onde. Então, o problema do nacionalismo está aí e é moito forte porque eu acho que é o contramovimento da necesidade que temos agora, non só como europeos, non só como brasileiros, sino como seres humanos, ¿no? Como membros dunha colectividade que é a humanidade e que ten problemas común de integrarnos en estruturas permanentes, estables e, sobre todo, estruturas supranacionais. Non sei se respondí a cuestión, ¿sí? Perfeitamente, muito obrigado. Bem, gente, está em aberto aí, há outros questionamentos aí? Posso fazer um questionamento para o Gabriel? Marcelo? Sim. Não sei se estão me escutando bem, Gabriel? Sim, muito bem. Assim, a gente, vendo que as suas colocações e notando o cenário político atual, mundial, que vai determinando o que vai ser feito do direito daqui para frente, eu concordo contigo quando vejo uma retração no movimento de globalização, principalmente nos últimos momentos. Eu acho que gera um cenário pré-pandemia, que a pandemia veio escancarar ou deixar mais aberto ainda. Por exemplo, a questão do Brexit, como foi a saída do Reino Unido da União Europeia, deixou muito claro que isso é possível, é factível um grande Estado sair da União Europeia e ter resultados, abre aspas, positivos, porque existe uma negociação até o final do ano entre o Reino Unido e a União Europeia de como vão se manter esses acordos, e o Boris Johnson, até acho que na semana passada,
recuou na questão de não estar nem aí para o acordo, temos outras prioridades. Isso pode causar um movimento maior no que diz respeito à questão de outros estados também, como tu colocasses antes, saírem da União Europeia. Isso tende a desmobilizar um bloco econômico e nacionalizar cada vez mais o direito, né, no momento. E quando a gente vê que a gente tem um problema ambiental global, por exemplo, né, que ele não percebe a existência dos estados, né, e que a gente vê capitaneado se a gente pensa com a própria China e com o próprio governo dos Estados Unidos no momento que tem poucas simpatias, questões ambientais, né, para dizer de economia, eu vejo que a gente está num cenário de nacionalismo, de retração, de bloqueio, inclusive em que as cadeias produtivas, eu acho que vão ser tiradas dos estados menores, trazendo para dentro do estado, justamente para se prever um cenário, por exemplo, como esse da pandemia, onde a cadeia ela fique mais reduzida para que se possa trabalhar num estado só e assim garantir uma logística maior, enfim. Qual a tua previsão? Eu sei que é um exercício de futuro, não é uma coisa que dá para ser assertivo, mas qual seria a tua ideia dos próximos 10 anos no que diz respeito ao próprio movimento de globalização? Vai haver uma retração muito grande, vai haver um cenário de maior interdependência em razão não dos estados, mas dos movimentos sociais, como a gente viu agora a questão racial, né? Várias questões acontecendo ao mesmo tempo e a globalização faz com que ela pipoque no mundo inteiro. Qual seria o teu cenário? Eu sei que é um exercício de futurologia, mas qual seria a tua ideia sobre como serão os próximos 10 anos nesse sentido, para o direito, né, e para a globalização? Sim, obrigado pela pergunta. Eu acho que fazer exercícios de futurologia é difícil, não? Mas, faticamente, já sí podemos ver uma coisa. E é que o mundo é ainda mais interdependente. Porque un alemán que esteve na China faz 4 meses ha criado unha pandemia global. E un policía dos Estados Unidos que matou ou asesinou a unha persoa tamén ha criado un movimento global de luta sobre os direitos civis das persoas, ¿no? de color ou pretas, ou como se diga. É aquí, a interdependencia é já unha realidade. Outra coisa é a ideoloxía da interdependencia. Aquí principalmente eu acho que há 3 opções ou 3 posibilidades. Uma é o globalismo. O globalismo, que é un termo que foi criado por un autor brasileiro, ahora non lembro quen foi. O globalismo o que dice é que a globalización é unha ideoloxía e que os estados seguen sendo partes esenciais da sociedade política e da toma de decisións políticas. E que o globalismo que é unha ideoloxía no sentido pejorativo do termo, o sentido marxista, non? De un conjunto de crenzas, un conjunto de ideas e idearios que están afastados da realidade e que en consecuencia a globalización non é tan globalización como se diz. E isto é, sobretudo, a idea que ten os sectores máis conservadores, os sectores máis máis antiglobalización, ¿sí? Máis nacionalistas. Depois temos o paradigma transformador, que nos diz que a globalización é unha realidade, mas é unha realidade que pode ser mutada, que pode ser mudável e que pode ser transformada, pode ser modificada, intervenida pelos estados e pela comunidade política. Eu acho que é a posibilidade máis progresista, máis progresiva e é a posibilidade máis compatível con un estado social. É dicir, que existe a posibilidade de criar unha nova organización internacional que procure o benestar e que procure tamén niveis
aceitáveis de justicia, de igualdade, de liberdade. E depois temos a idea da globalización natural, de que a globalización é un proceso natural, necesario, nos termos de Aristóteles, que é un proceso que sin o sin existe e que ten que darse. E que non temos a posibilidade de intervenir, que non temos a posibilidade de mudar o que é necesario. E esta é a ideoloxía ou a posibilidade que defenden os partidarios do neoliberalismo e os partidarios dunha concepción neoliberal das relacións internacionais de direito e tamén da propia existencia das comunidades políticas. Ben, desas tres posibilidades, desos tres camiños, cual é o camiño que a humanidade vai tomar? Non sei, e sou moito pesimista sempre. Agora, tamén pode ser que unha parte da humanidade camiñe por un lado e outra por outro. E iso depende moito de nós. ¿Sí? Non é, os procesos sociais non se crían por vontade dos marcianos, ni de... Os procesos sociais querían por vontade popular das populações, das persoas. Aí depende de nós. Eu acho que, lamentablemente, de novo, Europa e a Unión Europea está nunha posición da vantaxe. ¿Sí? Temos unha posición moito máis perta da idea transformadora da globalización. Por qué? Porque ya temos unha organización internacional que funciona, con os seus problemas, mas funciona. Ya temos unha experiencia de institucionalización da globalización. E eu acho que daqui a 10, 20 anos, a Unión Europea ya non vai ser unha Unión Europea, sino que pode ser os Estados Unidos de Europa. O bello sono de Víctor Hugo e Immanuel Kant de facer un Estado forte en Europa. Ya en parte, ya unha parte da Unión Europea ya son Estados Unidos de Europa, ya é federal, ¿sí? Eu posso ir a cidade portuguesa que teño daqui a 10 kilómetros e eu paso a fronteira e non há ninguén na fronteira. Eso ya é porque é unha federación, é unha parte da federación. Agora, temos outros estados e outros países onde eu acho que há unha tendencia máis hacia até unha idea ou un camiño ou ben do globalismo, de unha idea conservadora de retractación e de volta ás fronteiras e volta ao Estado Nacional, ou de unha idea de que a globalización é un proceso natural que non pode ser intervenido. E acho aí que os Estados Unidos e tamén unha parte moito importante da América Latina está niso. Tamén temos que ter en conta unha cousa, e que non son incompatibles. Os dirigentes e os presidentes dos Estados Unidos, ou por exemplo do Brasil, poden dizer que eles queren a volta do Estado, a volta da tradición, a volta das costumes, a volta de un Estado-nación forte e ao mesmo tempo asinar un tratado de libre comercio. ¿Sí? E iso é constante. Tamén o presidente de Rusia, Putin, ou o presidente chinés, Xi Jinping, ou o presidente da India, que sempre non lembramos a India, e a India é un dos estados máis importantes do mundo, que ten máis de 1.000 millóns de persoas, e o presidente Narendra Modi é un presidente nacionalista que ten un discurso para o interior da India que diz, non, eu quero que os indios sellan os indios tradicionais, que a India volte a tradición, a un estado forte, con fronteiras fechadas, onde sella respeitada a religión, o hinduismo, os deuses e todo iso. Mas depois, Narendra Modi asina o Tratado de Libre Comercio con a Unión Europea, o Tratado de Libre Comercio con os Estados Unidos. Entón, aí non son incompatibles. ¿Sí? A idea da globalización como globalismo e tamén a idea da globalización como un proceso natural ou necesario. Non son del todo incompatibles. O que si son é incompatible con a idea transformadora que eu acho que é o que agora a Europa máis pode defender, que é unha idea de intervención na globalización grazas a unha institucionalización
progresiva e que poda facer frente ou que poda lutar ou combatir as consecuencias máis negativas da globalización, como as pandemias, os problemas de saúde mundial, o aquecimento global ou as migrações internacionais, não? Muito bem, temos uma pergunta no chat, mas eu consulto o professor Gabriel a respeito do seu tempo aí. É uma pergunta da Andressa. Sim, não leio a pergunta. Sí, disculpa, sí. Tengo que leer. Alguns problemas enfrentados no século... Sí, ya, estou lendo. Sí, eu acho que poden voltar a se fortalecer agora, mas eu acho que non con as mesmas estruturas, ¿sí? Porque a resposta dos desafíos do final do século XIX foi unha resposta estatal, porque o que entón tiñamos só eran os estados, ¿sí? E a realidade aínda non estaba tan interdependente ni tan globalizada. Mas agora a resposta aos desafíos que son moito parecidos, como dice Andresa, aos desafíos do final do século XIX, ten que ser unha resposta global. Se só é unha resposta estatal, se só é unha resposta nacional, non é unha resposta. ¿Sí? Será unha resposta máis moito pequena e non será unha resposta eficaz. Agradecido por hora, professor, e devolvo a palavra ao professor Reginaldo para os encaminhamentos. Opa, então tá. Eu queria, Gabriel, para encerrar a nossa atividade, né? Foi excelente a tua fala, né? Realmente eu tinha uma grande expectativa em te ouvir falar, né? Pela maneira como tu escreves, eu acho muito interessante, né? De deixar as coisas bem claras e também de concatenar bem os pensamentos, né, numa ordem clara de ideias, né, isso é muito importante para o debate, tá? Para o grupo de pesquisa, né, para os grupos de pesquisa envolvidos e também para o nosso mestrado aqui, o nosso programa e o programa da Universidade de Caxias do Sul também é muito importante, tá? É uma fala nesse sentido. Esperamos, assim, que com a retomada, né, das atividades, realmente a gente possa estreitar mais ainda, né, os nossos laços, né, com a tua vinda para cá, para a gente oferecer um seminário, um workshop, ou uma disciplina, oferecida a título de atividade especial para os nossos mestrandos e para os alunos da graduação também, tá? Enfim, né? Desde já renovo o convite que a gente já vem fazendo há algum tempo, né? A você de conhecer a nossa região, você conhecer o Nordeste do Brasil, né? Seria interessante conhecer o Sul também. E estar aqui conosco durante um tempo, tá? Por enquanto, eu queria te agradecer muito, tá? Obrigado pela disponibilidade, obrigado por reservar um tempo na agenda para nos atender, tá? Mesmo que de forma virtual, tá? E também queria agradecer a todos os que, né, tiraram essa manhã para ouvir a palestra do professor Gabriel. Ela foi gravada, tá, Gabriel? Daqui a pouco o próprio Google me envia um link e eu te encaminho, tá? O link da tua palestra, se você quiser assistir. E também para os participantes aqui também eu vou encaminhar, tá? Perfeito. Muito obrigado por enquanto, tá? Perfeito, muito obrigado a todos, gente. Tá.